houve uma separação entre Abraão e Ló, porque havia contenda entre seus pastores e os cananeus e os fariseus que habitavam naquela região. E Abraão, prudente, homem manso e equilibrado, ele percebeu que os pastores dele com os pastores de Ló estavam conflitados. Os homens eram muito brutos, eles já estavam um com o outro, guardando mágoas. E ele percebeu, vai haver um prejuízo no relacionamento meu com Ló. E eu não quero isso. É uma prudência, né, irmãos? Quando nós podemos evitar conflitos, bem-aventurados são aqueles que sabem como evitar conflitos. Tem pessoas que sabem como fazer conflitos e tem outros que sabem como evitar. Bem-aventurados são aqueles que sabem evitar conflitos, porque diz a palavra que o servo de Deus, ele é pacífico, mas num ponto fala que ele é pacificador. Ele é mais do que pacífico. Além de ele ser pacífico, ele pacifica as pessoas que tentam levantar guerra. Porque o nosso inimigo é especialista em fazer isso, fazer confusão. Era ele que estava aqui agindo outra vez. Só que ele não põe a cara à mostra. Ele se infiltra nos relacionamentos entre as pessoas. E ele faz essas coisas aí acontecer. Se ele mostrasse, as pessoas teriam até medo. Mas, irmãos, vejam isso. Ló e Abraão eram dois homens de Deus. Só que Abraão tinha uma envergadura maior do que Ló. Não porque ele fosse mais velho só, é porque ele tinha um caráter mais voltado a Deus do que Ló. E Deus sabe olhar cada um de nós, o que nós temos de bom e de ruim. E coisa de ruim nós temos bastante. Coisa boa a gente não tem tanto, não. Mas todo pouquinho que nós temos, ele aproveita bem. Ele faz assim, ele põe uma lente de aumento nas coisas boas suas e uma lente de diminuição nos seus defeitos. É por causa disso que nós estamos de pé. Se ele amplificasse os nossos erros, eu não ficava aqui nem vocês no banco. Nós estava todo mundo fora da graça. Mas ele é tão bom que ele faz a vista grossa nas nossas defeitos, né? E abraça com alegria nossas pequenas virtudes. E assim nós vamos caminhando. E sucede que Abraão, ele percebeu que o conflito estava instalado. Só tinha uma maneira de resolver o conflito, separando-se do seu sobrinho. Mas a separação também poderia ser outra fonte de conflito. E tem pessoas que são assim, vivem bem até quando tem que fazer uma partilha, na herança, na sociedade. Tem gente que é bom, companheiro, simpático, no dia que vai fazer uma partilha, aparecem coisas tão feias que estava escondida. Mas bem-aventurados são aqueles irmãos que não têm essa natureza escondida nele. No dia que você tiver que fazer alguma partilha, alguma divisão, que apareça em você as virtudes de Jesus Cristo. Não a natureza daquele Adão antigo. E Abraão era um homem sábio, ele falou assim, Ló, vamos fazer o seguinte, está aqui a terra diante de nossos olhos. Escolhe para você a terra que você quiser. A que você não quiser, vai ser a minha terra. Quem é que faz isso, irmãos? Vocês percebem que Abraão já vinha mostrando para Deus quem ele era? Deus não faz política. Deus não pega uma pessoa porque ela bajula alguém e fala, você vai ser meu amigo. Isso o ser humano faz, mas Deus não faz isso não. Deus pega as pessoas e percebe quem é que aproxima mais de mim, quem é que faz as coisas mais do meu jeito. Não é que Deus separa, é que a pessoa separa Deus e ele aceita essa separação. Já que você tem tanto apreço comigo, eu vou te mostrar também o meu apreço por você. E é assim que a vida é. Deus não faz acepção de pessoas. Todo mundo, o mundo inteiro. Quem quiser ser amigo do Deus vivo, ele está pronto. E quanto mais ações você mostrar que essa amizade você empenha nela, tanto mais Deus vai empenhar em contrações para te mostrar que ele aceitou aquilo que você fez. Os pequenos gestos, as pequenas palavras, tudo
fica na contabilidade geral do rei. Ló escolheu as melhores terras, as campinas férteis. Para ele era melhor. Abraão falou: pode ir lá, tudo é seu. Mas ele caiu num laço, porque aquele ambiente tão bom estava tomado de pessoas muito más, perversas. Ali, irmãos, era um lugar tenebroso, e no futuro ele ia amargar essa escolha bastante. Já começou uma guerra lá, e Ló escolheu para ser a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E Abraão foi para a terra de Canaã. Houve uma guerra lá, os reis se levantaram, saquearam aquela gente, prenderam Ló e saquearam, tomaram os moços, as mulheres, e levaram cativos. Só que Ló tinha isso com ele. Ele não pensava que Ló fez uma escolha e deixou ele na pior terra. Agora, ele que se vire, porque a escolha foi dele, não foi minha. Foi ele que se separou. Eu falei com ele: escolheu a melhor parte. Agora, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou com minha esposa aqui, meus filhos, meu gado. Ele já estava rico. Eu não tenho nada com isso. Mas não foi isso que ele fez, não. Eu tenho tudo com isso. Eu amo esse moço. E para mim, ele tem valor. Você veja, se um tio tem esse cuidado com o seu sobrinho, o que vocês acham que o Senhor Jesus não faz por nós, hein? Que batalhas que ele não entra por nós, já entrou em tantas, hein? Ele foi para a batalha e Deus era com ele. E quando Deus é com alguém numa batalha, irmãos, ele não perde a guerra, não perde. Se Deus entrar com você nas suas batalhas, você não vai perder. Seja o que for, aonde for, Deus te ajudará. E Ele te ajudando, quem é que vai te vencer? E ele venceu. Aqui fala: e também tomará Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Só que um escapou lá e falou para Abraão: olha, Abraão, seu irmão está preso, porque também ele chamava de irmão, embora que fosse sobrinho. Ele armou os moços, e não era guerreiro, era camponeses. Esses homens não foram treinados para a guerra, foram treinados para o campo. Mas no dia que era necessário, a espada deles estava amparada pelo poder do Eterno. Ali, irmãos, esses homens dividiram-se de noite e venceram aqueles homens, tomaram tudo de volta. E quando estava retornando, aconteceu um episódio muito interessante. A vitória foi consolidada de Abraão, mas Abraão fez um voto a Deus. Aqui na frente eu nem tinha prestado atenção, mas hoje lendo eu prestei atenção. Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Levantei a minha mão, vocês entendem isso? Eu fiz um voto ao Senhor. Senhor, se tu for comigo nessa guerra, eu vou tomar tal providência. Aqui na frente ele fala. E tudo que nós colocarmos nas mãos de Deus é o melhor de todos os mundos, irmãos. Ele entrou na peleja, venceu. Quando ele retornava, um homem, sempre eles falam que é homem, eu deixo para vocês pensar nisso, chamava rei de Salém. Salém também quer dizer cidade de paz. Um rei que até então ele não conhecia, interceptou Abraão no caminho e trouxe para ele uma oferta que você já sabe muito bem. Trouxe pão e vinho. Mas o que fala aqui, ó, por acaso eu abri aqui, estava escrito aqui: e ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Ele tinha gado, prata e ouro. E um presente tão humilde, pão com vinho. Pão ele tinha abundância, vinho ele tinha vontade. Mas esse foi o presente que esse
rei trouxe para ele. Ali, irmãos, abençoou-o. Olha que interessante. O rei de Salém abençoou o homem que tinha as promessas de Deus. Que rei é esse? Que autoridade é essa que ele tinha para abençoar um homem que já trazia consigo as promessas de Deus? Quem é esse homem? Que ordem é essa? Olha aqui. O possuidor da terra e do céu. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ele confessando, você venceu, Abraão, sabe por quê? Porque Deus te entregou os seus inimigos na sua mão. Não bata no seu peito, faça o que ele fez mesmo, levantei as minhas mãos ao Eterno. Todas as vezes que você não tiver saída, levanta as tuas mãos ao Eterno, o possuidor da terra e do céu. Ele tem autoridade para tomar caminhos aonde ele fala que o Senhor fala que ele anda até nas tempestades. Ele toma caminhos aonde não tem caminho, ele faz o que não pode ser feito por ninguém. Aqui contaram tanta coisa maravilhosa hoje outra vez, não é verdade? Um menininho com câncer, diagnosticado, sentenciado com certeza à morte. Mas de repente o Senhor trocou o diagnóstico. O Senhor passou por lá. Quem é que fez o ser humano? Será que não pode trocar o intestino, o coração? Hein? Você está pensando de que Deus faça com você o quê? É o coração, o rim, o que é? Onde está seu problema? Bom seria que ele trocasse o nosso coração espiritual, desse uma reformada nele. O médico tem hora que ele dá uma reformada no coração, né? Abre, põe lá umas vinhas entupidas, faz uma ligação diferente lá, o coração fica bom. Mas é preciso do paciente procurar um médico. O médico não sai na casa dos pacientes, escuta, você está doente? Não, é o médico que vai, o paciente que vai ter o médico. Se você perguntar para o médico hoje, especialista em coração, eu estou com um problema aqui, dá para o senhor fazer uma cirurgia no meu coração? Dá para você tirar umas veias entupidas aqui? Espiritualmente, ele faz uma cirurgia e não deixa cicatriz. Onde não está irrigando a paciência, ele irriga. Onde o amor não está mais batendo na veia, do amor entupiu, ele desentope. Basta você pedir. Bata no consultório dele, que é de graça, hein? Ele falou, vocês querem comprar alguma coisa? Eu estou vendendo vinho e leite. E sem dinheiro. Você não paga nada para comprar nem vinho nem leite. Hoje tem vinho e leite aqui, é de graça. É a palavra do Senhor. Você está precisando de mexer no seu coraçãozinho? Deus ajuda você. Você não tem condição de fazer sozinho nada, mas Deus te ajudando tem. Basta você entrar com o seu querer, Deus entra com o seu poder. É assim que Deus sempre fez. Todas as obras de Deus, o homem entra com sua fé, com sua vontade, e Deus entra com o poder dele. É uma parceria que sempre deu certo. Toda vez que você entrar com sua fé, sua vontade, Deus entra com o querer e o poder dele. Quem é que pode vencer uma dupla dessa? Um homem com fé, uma mulher com fé e Deus com todo o poder do mundo. Ó Deus, possuidor do céu e da terra, Deus Altíssimo. Você conhece Deus, irmão? Você conhece Deus? Ele é Deus Altíssimo, não tem nada acima dele. Quando ele dá ordem, até os demônios se enfurnam nas cavernas do inferno. Tem pavor de ouvir a voz dele. Tem pavor de ouvir seu glória. Tem medo de ouvir sua oração. Tem medo do crente mais simples, mais pobre. Quando ele dobra o joelho com fé e a virtude cai nele, os demônios vão embora. Glórias ao Senhor. Aonde tem um homem ou mulher com fé, ali tem a virtude do Eterno. As portas do inferno não prevalecerão contra você. Abraão viu um rei abençoando ele. Ele já era abençoado. Como alguém pode pôr uma bênção em cima de uma bênção que Deus já pôs, irmãos? Faz sentido isso? Só faz sentido se nós entrarmos mais fundo nessa palavra. Vamos lá para Hebreus. Hebreus fala que Cristo é o sumo sacerdote de uma ordem. Olha aqui. Melquisedeque. O Senhor fala lá em Hebreus, Cristo é o sumo sacerdote da ordem dos Melquisedeque. Vocês estão entendendo como é que está a ligação? Aqui, o representante dessa ordem falou para Abraão, Abraão, toma vinho, toma pão. É o pacto que eu faço contigo hoje, na volta dessa guerra.
Mas vai chegar um tempo que o representante absoluto dessa ordem vai sentar à mesa com alguns homens simples, porque os homens que estavam com Abraão aqui eram empregado dele, não era nenhum príncipe não, porque o Senhor sempre se assenta com os simples mesmo, não é com os empregados, é com os simplesinhos, e os que são muito altos se abaixam, o Senhor também. O Senhor se abaixou, ele sendo Deus se abaixou na condição de homem, e na condição de homem ainda foi um homem tão simples. Se você se abaixar, ele se assenta com ele à mesa. Se você ficar muito alto, você vai ficar sozinho na sua mesa, ele vai para a mesa dos simples. Hoje a mesa dos simples está posta no braço. Quem tem simplicidade aceita a palavra do Senhor. Aqui é a mesa dos simples, aquele que não tem arrogância, que tem um coração pronto. Oh, sacerdócio eterno, tão maravilhoso, hein? Sacerdócio eterno. Sabe o que fala desse sacerdócio? Não tem princípio de dias, nem fim. Isso quer dizer o seguinte: o sumo sacerdote e essa ordem de sacerdote aqui nunca nasceu, sempre existiu. Antes do começo, ele estava lá, porque ele sempre esteve. É o representante que se assentou com 12 homens simples, pegou o pão, partiu, falou: isso aqui é meu corpo que vai ser partido por vocês. Pegou o cálice, bebeu, falou assim: agora vocês bebam também, porque esse cálice é um novo testamento no meu sangue. Agora eu vou mudar, como o senhor trouxe há poucos dias, mudou o sacerdócio, muda a lei. Onde a mudança de sacerdócio tem mudança de lei. A lei vigorou até Cristo vir. Ele cumpriu integralmente a lei e trouxe para nós uma nova herança no novo sacerdócio, na ordem dos Melquisedeque. É essa ordem que você serve ao Senhor. Nós somos aqui agora abençoados. Abraão tinha uma promessa, não é? Bendito és tu, Abraão. Olha que interessante. Bendito. E ele falou assim, abençoou e disse: bendito seja Abraão. Aqui por enquanto ele chamava Abrão, que quer dizer pai exaltado. Depois Deus mudou o nome dele, por causa de alguns testes que Deus pôs para ele. Deus trocou o nome dele para Abraão, que em hebraico quer dizer pai exaltado. Era pai exaltado de Abraão, só trocou para Abraão, quer dizer pai de uma multidão. Ele deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as minhas almas, a fazenda toma para ti. Abraão falou com ele: eu não quero nada, eu não ponho a mão em nada ali. Pode saber o seguinte: eu fiz um trato com Deus, ele me dando vida. Você distribui com os moços em que quiser, você nunca vai falar que alguém de Sodoma me fez ficar rico. Quem vai me dar riqueza é alguém lá de uma ordem eterna, não da sua origem. Por isso, irmão, nós temos que ver até de onde vem o dinheiro que nós ganhamos. Tem dinheiro que é sujo, tem dinheiro que ele está impuro. É dinheiro, mas é sujo. Até a origem do dinheiro, não é todo dinheiro que é abençoado, não. Dinheiro que vem de jogo, de roubo, de prostituição, de droga, isso aqui é dinheiro sujo. Dinheiro puro é aquele que vem do trabalho, do esforço. E nós ganhamos dinheiro com o esforço do trabalho do nosso rosto. Irmãos, Abraão ia aos poucos mostrando quem ele era. Será que Deus tinha dúvidas de que estava no coração de Abraão? Será que Deus experimentou para descobrir o que estava lá? Vocês são sábios, você sabe que não. Deus sabia tudo o que estava no coração de Abraão. Mas como Deus, ele quer que as coisas venham à tona, ele provocava Abraão para parecer o que estava em Abraão, para que ninguém falasse: oh, você está fazendo acepção, olha como esse homem é, observe o jeito dele, você é igual, eu sei de mim que eu nunca fui. Ele fez uns testes tão fortes, pediu para ele o filho, e só tinha um filho, nasceu depois de muita luta. Ele estava com 100 anos, irmãos, quando ele teve o menino dele. Ele foi pai e avô, pai e avô. O menino era a alegria dele. Eu sou doido com meus filhos, e doido com meu neto, faço ideia, Abraão. O filhinho dele era pai e avô ao mesmo tempo. Sabe o seu filho que eu te dei, Abraão? Seu único filho. Sei. Agora eu quero ele para mim. E de um jeito tão triste. E eu vou te falar, eu não vou deixar ele morrer pelas mãos. É você que vai matar ele para mim no altar. Quem é que está preparado para um teste desse aqui?
Eu sou o primeiro que não faria isso, não. Infelizmente eu falo, não faria. Eu não tenho competência para isso. Eu não teria coragem de levantar uma faca sobre uma filha minha, um filho meu. Eu não faria isso nunca. Meu coração não deixaria. Eu prefiro morrer. Eu falo, põe a faca em mim, mas no meu filho eu não ponho. Eu sou capaz de enfiar a faca em mim se for necessário, mas no meu filho não. Porque é muito difícil isso, irmãos. O teste que Deus pôs em Abraão foi terrível. Mas Deus sabia o que Abraão ia fazer. Mas o povo não sabia. O inimigo não sabia. Nem os anjos sabiam. Ali foi um espetáculo para o céu, na terra e até nas trevas. Porque o nosso inimigo anda pela terra, condenando, acusando, pondo o dedo, esse, aquele defeito. Ele pronto para acusar, pronto para mostrar defeito. Mas de tempo em tempo Deus quebra o dedo dele. De tempo em tempo Deus quebra. E ele estava lá apontando, certamente que Abraão vai fazer alguma coisa errada. Agora não vai ter jeito. Abraão pegou a adaga. Vocês conhecem bem isso? E ia até o fim. Isso aqui eu acho tão maravilhoso, irmãos, que se vê que nem os anjos têm a presciência das coisas. Está com Deus só. Já só me trouxe muitas vezes. Os anjos vêm aqui, trabalham aqui, mas eles conhecem parcialmente. Quem conhece tudo está lá em cima, comandando o céu. É o Senhor. Ele que manda os anjos vir e voltar, mas as coisas não estão na mão dos anjos, estão na mão dele. Quando Abraão levantou aquela espada, irmão, que o menino falou, papai, o irmão não estava lá, mas todo filho falaria, papai, o senhor ficou doido? O que o senhor está fazendo, papai? Papai, o que é isso? Papai, o senhor vai me matar? Ele ia baixar, ele abaixou. Quando ele abaixou a mão, o anjo gritou, para! Eu acho essa cena tão profunda, irmão. Pare! Abraão, olha o que o anjo falou com ele, Abraão, vou transformar numa linguagem coloquial, porque ele não falou isso, mas foi essa a mensagem. Abraão, até agora, eu vou falar uma coisa para você, eu achei que você não ia fazer isso não. Porque você, a hora que ele falou, agora eu sei que tu teme a Deus acima de tudo. Terrível a sua fé, irmão. Abraão, apareceu um cordeiro amarrado pelo chifre. Tira o menino. O menino deve chegar para casa. Que aperto que eu passei, papai. A situação ficou feia para mim. Mas tem um cordeiro no seu lugar. Ele ia morrer no altar. Nós íamos morrer no inferno. Porque o cordeiro que subiu naquele altar subiu na cruz por sua causa. Bem-aventurado esse cordeiro que morreu em nosso lugar. Porque se Deus poupou o filho de Abraão, o seu próprio filho ele não poupou. Vocês lembram dele no horto? A angústia de ver o pecado que ia cair sobre ele. Não é a morte só, não é um cravo só, mas é muito mais do que isso. O Senhor Jesus anteveu o peso do pecado soterrando ele como ser humano. Era um homem, a sua natureza humana se manifestando. Ali estava Deus preso dentro de um corpo humano. Era um homem se manifestando. Quando ele percebeu a plenitude da dor, do sofrimento, do pecado, ele falou, ele suou sangue, irmão, suou sangue. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque para o Senhor tudo é possível. O Senhor não falou que era possível nem que não era, ele ficou calado. Ele tinha que tomar decisão, ele tinha que escolher. O sumo sacerdote dessa ordem encontrou com Abraão, encontrou com você também, encontra com você na palavra no braço hoje aqui. Se esse cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, então seja feita a tua vontade. O filho de Abraão não morreu, mas o filho de Deus morreu e se levantou e reina, é Senhor dos vivos e dos mortos. Ele é Senhor teu. E você que está aqui, você não quer que Ele seja seu Senhor também não? Se Ele morreu por fraqueza, Ele ressuscitou pelo poder. E se você morrer por mundo, Cristo te ressuscitará pelo poder dEle. Entrega os teus caminhos ao Senhor e Ele te fará bem. Todos os homens que andam pelos seus próprios caminhos tropeçam, andam e caem, mas nós tropeçaremos e levantaremos. 7 vezes o justo tropeça, 7 vezes ele se levanta. O Deus de Abraão, o Deus Todo-Poderoso, que Melquisedeque falou,
o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, e abençoou Abraão. E Jesus Cristo abençoa a sua igreja. A bênção de Jesus Cristo está sobre a igreja. Ó igreja de Cristo, receba as bênçãos de Jesus Cristo pela exposição da palavra da fé. A bênção de Jesus pegando em você, ela fica pegada em você mais do que a sua sombra. Faz toda a diferença do homem que está abençoado por Deus, da mulher que está abençoada por Deus, daquele que está no mundo natural. O mundo natural é uma vida vazia, louca, sem sentido, é uma corrida atrás do vento. É um teatro que fecha as cortinas e não te acha preparado para nada. Mas aqui é uma caminhada sólida, segura, um caminho alto que vai te colocar dentro das moradas eternas. Você vai encontrar o rei, o bendito rei. Sodoma que tinha tanto atrativo. Foi necessário o Senhor então mandar o anjo descer lá. Vocês lembram? Desceram 2 anjos lá. O pecado multiplicado, a ira de Deus subir até o céu. Irmão, se Deus fosse descarregar a ira dele por causa do pecado, Sodoma e Gomorra hoje podia sentar na escolinha de Beabá para aprender pecado com o mundo de hoje. Os homens pecam muito mais e pior, e de muito mais forma diferente. O que Sodoma e Gomorra fez é muito pouco perto do que o homem de hoje faz, a mulher de hoje faz. Mas Deus está segurando a ira dele. Mas um dia ela vai ser derramada. Um dia o homem e a mulher vai conhecer o que é ira divina. Aquele dia o Senhor ficou irado, mandou 2 lá, destrua aquela cidade para mim. Mas tinha uma conversa de Abraão, vocês lembram? O Abraão tinha um coração diferente. Irmão, como que nós temos que aprender com esses homens? Será que a gente pode aprender, irmãos? Os anjos falaram, vou destruir a cidade. Abraão falou com ele, mas escuta, Senhor, olha a preocupação dele. Quero te fazer uma pergunta. Pode? Pode. Você vai matar todo mundo? Falei, vou. Mas se tiver 50 justos lá, você vai matar eles junto com esse povo mal? Falei, não. Tá bom, Abraão, se eu achar 50 lá, eu poupo todo mundo. Abraão pensou com ele, mas 50 acho que é muito aqui, esse povo é meio ruim. Senhor, perdoa. Mas se tiver 40, o senhor aceita a minha proposta? Eu aceito, Abraão. Ele pensou, mas acho que não dá 40. Senhor, não fica bravo comigo. Mas se tiver 30? Vocês perceberam a preocupação de Abraão? Não era mais com ele. É para ver se não tinha alguém lá que amava a Deus e porventura fosse entrar no meio dos... contado no meio dos maus. Se eu encontrar 30, eu não destruo, Abraão. Mas eu vou te fazer mais uma pergunta. Você não fica bravo, não? E se tiver 20? Vocês percebem o que está no coração do homem de Deus? A tendência não é assim, eu não estou lá mesmo, você vai tirar Ló? Deixa queimar tudo. Os discípulos não entendiam bem como é que é o Senhor. Um dia eles falaram com o Senhor, eles não receberam o Senhor na cidade, eles falaram, Senhor, que sabia como o Senhor age, o poder dele, né? De Elias. O Senhor quer que a gente manda descer fogo do céu e acabe com todo mundo nessa cidade, hein? Não tinha o coração de Abraão, hein? Não, eu não vim destruir o povo, eu vim foi salvar. Deixa esse quieto aí. Um dia o fogo destrói aquele que não aceitar a minha palavra. Por enquanto a minha palavra está aberta a todos. Você entrou aqui hoje, o Senhor te propõe, aceita a minha palavra e você vai ser salvo pela fé. Olha que coisa bonita. Não custa dinheiro, não paga nada, não tem que fazer curso, não tem carteirinha, só a fé. Entra só com o seu coração. Você que já entrou com o coração, aceita o Senhor dar uma mexidinha nele aí, consertar algumas coisas que estão ruins. Tem coisa que fica no coração, se deixar lá, contamina, depois o coração morre. Tem que tirar. Mas só tira quando você pede para tirar. Se você pedir, vai tirar. Tem coisa no seu coração que se você pedir, pela palavra, vai lá dentro e tira. Mas você tem que pedir. Ele não arromba a porta, ele chega devagar, delicadamente, ele bate na porta. O Senhor, pode entrar, faz uma limpeza para mim, me ajuda. E é assim que nós vamos viver. Sodoma e Gomorra viram a ira de Deus, mas Ló não. Ló fugiu. Eu só não olha para trás. Vê como é que Deus não aceita o desafio do seu poder. Contrariar as ordens de Deus é loucura, hein? Os mandamentos do Senhor, nós temos que guardá-lo. Não olhe para trás. Foram fugindo, a mulher de Ló não resistiu.
foi ver o que estava acontecendo com a cidade. Virou uma estátua de sal. Ló seguiu a viagem sem a esposa dele. Mas queira Deus que, e se olhar para trás, vocês entendem? Nós vamos caminhar, nós estamos fugindo. Irmão, nós estamos escapando desse mundo. Nós estamos escapando aqui, isso aqui está em chamas. Não olha para trás, hein? Não olha para o seu passado, hein? Não olha para o seu tempo antes de ser crente, hein? Não olha para suas amigas, não olha para os seus amigos que estão nos bares, nas danceterias. Cuidado com aqueles que estão frequentando motéis, hein? Olha para frente, hein? Você não vai virar uma estátua de sal aqui, não. Mas vai virar uma estátua de sal no sentido espiritual. Sabe o que significa o sal? Quando o sal é colocado em algum lugar, não cresce mais nada. Quando eles amaldiçoavam a cidade, eles jogavam sal nela, nada não nascia. O sal não permite que nasça nada, nem bactéria. Vocês podem ver o que acontece com as carnes salgadas? Fica na prateleira, põe lá um bacalhau salgado, está lá, nem na geladeira não vai, que nem bactéria nasce ali. Assim é aquele que olha para trás, já não nasce mais nada dentro de Deus. Mas nós somos sal da terra, é o contrário. Nós salgamos a nossa natureza animal, mas a nossa natureza espiritual não está salgada, está